Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Estamos ao vivo na comunidade Jesus na Rua. Eu sou a Márcia e faço parte da comunidade Jesus na Rua. Quero trazer um versículo para a sua meditação. Este versículo está no livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 3. E com ouro puro o forrarás o seu teto e as suas paredes ao redor, e as suas pontas. E lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9h07, teremos o Café com Jesus. Às 19h07, teremos o encontro de jovens. Domingo, às 20h07, teremos o encontro da família. Segunda-feira, às 20h07, teremos o encontro de ensino. Quarta-feira, às 20h07, teremos o encontro de oração. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage e no Telegram Comunidade Jesus na Rua. Ajude-nos a manter as escolas bíblicas para a vida Rehoboth com valor simbólico de R$ 35. E adote uma rádio Jesus na Rua com valor simbólico de R$ 50. Depositem na chave Pix jesusnarrua@gmail.com. Queridos irmãos, a palavra de hoje, direto do trono de Deus, está no livro de João, capítulo 21, versículos do 1 ao 7, com o título O discípulo reconhece a voz do seu mestre. Com a palavra, o apóstolo Adilson Bonfim. Amém? Amém. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Eu quero mandar um abraço muito especial para o brother Josué, que estará conosco aqui, né, no Jesus na Rua, para a irmã e evangelista desse projeto, Antônia Bonfim, e também para a irmã Márcia. Um abraço, meus queridos, Deus abençoe, Deus ilumine. Também o pastor Rogério Tatu, que está hoje lá em Gurupi, Tocantins, e vai permanecer lá até na segunda-feira. Ele retorna para Araguaína. E a irmã Adelaide, que estará pregando daqui a pouco numa igreja aqui na cidade. E também um abraço para a irmã Núbia, lá em Anápolis, junto com o brother Josué. Pastor Manuel César Barbosa, Maria Selma, esposa, né? Pastora Maria Selma, pastor Amilson, pastor pastor Roma, né? Lá do Paraná. E também, né? Também o irmão Zé Bigode, lá em Boa Viagem, Ceará. E a irmã Ana, lá na Barriguda, em Boa Viagem, Ceará, seu esposo Tião, e também a Maria Gomes, Maria Vitória e Juan, aqui em Araguaína. Um abraço, meus queridos. Aleluia. Pai, usa a boca do teu filho para trazer uma palavra de alento aos nossos corações no dia que se chama hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Pai, que o Senhor cresça, Senhor, e que eu possa diminuir cada vez mais, Senhor. Que o Senhor resplandeça e que eu possa, Pai, me resignar à minha oportunidade que o Senhor está me dando hoje de estar junto com os meus irmãos aqui
neste encontro de evangelismo. Essa palavra de hoje, meus queridos, ela vem direto do trono de Deus para você que está buscando uma oportunidade, buscando uma direção para onde ir. Essa é a palavra que nos dá direção, que nos dá conforto, que nos dá consolo e que, acima de tudo, faz com que nós andemos a segunda milha. Amém, irmã Márcia? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmã Márcia, eu queria que a senhora fizesse a leitura do título da palavra, o capítulo e os versículos que nós vamos meditar. Aí depois nós voltamos pontuando vírgula a vírgula. O título é: O discípulo reconhece a voz do seu mestre, que está no livro de João, capítulo 21, versículos do 1 ao 7. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E, sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Amém? Amém. Glória a Deus. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. É o primeiro Amém. versículo. Certo, aí lê ele na vírgula. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades. Amém? Amém, glória a Deus. Meus queridos, nós ficamos nos perguntando que situação é essa? Olha só, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos à beira do mar de Tiberíades. Depois da morte de Jesus Cristo, meus queridos, estes homens foram dispersos. Como assim, apóstolo? Eles foram dispersos, eles voltaram para as suas atividades normais, atividades que eles faziam no dia a dia. E eles foram ali, Simão Pedro, né? Ele tinha uma empresa de barcos de pesca. Ele não tinha estudo, mas ele tinha uma empresa, porque ele tinha mais de um barco. Há exemplo de Zebedeu, que tinha vários barcos, que é o pai de João.
de João e de Tiago. E nós temos ali uma situação muito interessante. Nós temos dos 12 discípulos, nós temos 7, né, ali juntos. Não estão todos ali. Nós temos 7. Agora, o que é interessante a gente frisar neste momento? As fases de Deus na nossa vida Deus chama, Deus capacita, Deus envia e Deus supre. Estes homens, 12 discípulos, que ali tem 7, falta 5, aqueles discípulos que estão ali, eles têm uma característica em comum. Eles foram chamados, eles foram capacitados durante 3 anos e meio, eles foram enviados e eles têm o suprimento do Espírito Santo. E Deus supre também fisicamente. Nós vamos ver isso agora nestes versículos que seguem. Olha só. Aqueles homens, eles estavam ali por desconforto. Eles não estavam ali para pescar. Por quê? Porque vamos relembrar o que Jesus Cristo disse a Pedro. Ele disse: a partir de hoje serás pescador de homens. E Simão Pedro volta para o seu antigo ofício, pescador de peixe. Agora, como a dependência nossa tem que ser de Deus e não, olha só que coisa fantástica, e não do nosso próprio conhecimento, nós precisamos compreender uma coisa muito simples. Pedro, enquanto estava dependendo do seu conhecimento, da sua experiência no mar, na pesca, em tudo isso, ele pereceu. Eles não conseguiram pegar nada. Mas quando ele se volta para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, ali naquele instante ele consegue uma coisa muito diferente e interessante. A dependência de Deus, meus queridos, ela faz com que nós possamos avançar, caminhar, estar em lugares maravilhosos. Nós precisamos compreender que a dependência de Deus nos cura. Naquele instante, aqueles homens foram curados de quê, apóstolo? Foram curados da falta de fé. Márcia, por favor, o versículo 2. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia. Amém? Amém, glória a Deus. Estes 3 homens, né? Esses 3 homens, o que eles representam sobre os apóstolos? Tem um homem aqui. Pedro é uma figura emblemática em relação a Jesus Cristo, né? Tomé também, que é o Dídimo. Mas tem um homem aqui que é extraordinariamente, sobremodo excelente. Ele é mais excelente do que os outros? Não. É porque ele fez prova de Jesus Cristo sem querer. É Natanael. Natanael é aquele homem que Jesus Cristo encontrou com Pedro e seu irmão, e o irmão de Pedro foi e falou com Natanael.
E ele disse assim: nós encontramos aquele de quem os profetas falavam. E ele calado. Aí ele foi e completou: é Jesus de Nazaré. Aí esse homem pergunta: de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E ele foi ver essa coisa boa de Nazaré para ver se realmente era. Quando Natanael chega, Jesus Cristo olha para ele e diz: eis aí um verdadeiro judeu, em quem não há dolo. E Natanael pergunta a ele: de onde me conheces? Aí Jesus Cristo diz: eu te vi quando você estava debaixo da figueira, antes que André lhe chamasse. Olha a perfeição de Deus. Senhor, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde: por que eu te disse isto? Creis em mim? Pois vocês verão o Filho do Homem e os anjos subindo e descendo do céu sobre ele. Meus queridos, para nós que somos evangelistas, para nós que somos missionário evangelista, evangelista e missionário, ou missionário não existe na Bíblia, viu? Missionário é aquele que tem uma missão. Então, se você é um filho de Deus, você é missionário. Agora, a grande comissão é uma missão. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 18 e 19. A grande comissão é uma missão. Agora, o dom ministerial é evangelístico. Por isso que o nosso culto é de evangelismo e missões. Nós temos missões urbanas, inclusive eu queria fazer um apêndice aqui na palavra, um aporte na palavra, para falar que o brother Josué, lá de Anápolis, morando em Anápolis hoje, ele faz parte, ele faz missões urbanas. Isso é fantástico, é maravilhoso. Voltando aqui para o nosso açúcar, esses três homens, eles têm, cada um tem uma característica muito importante. Pedro é aquele pelo qual a palavra vai chegar aos gentios. Todos eles vão pregar aos gentios, mas aquele que foi comissionado especificamente para isso é Pedro. Márcia, a próxima. Estavam também os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Amém? Amém. Glória a Deus. Os filhos de Zebedeu, quem são? João e Tiago. E os outros dois discípulos são outros dois discípulos. Então tinha 7 discípulos ali. Nós precisamos compreender, meus queridos, que nesta hora eles já não eram mais discípulos. Por quê? Porque Jesus Cristo já tinha sido assunto ao céu. Ele já tinha subido. Ele voltou para passar os 40 dias da quaresma. Ele passou 40 dias aqui na terra. Uma outra situação, meus queridos, muito interessante e importante que nós precisamos enfatizar é o fato de Jesus Cristo estar com aqueles peixes ali. Veja bem, olhe só como é interessante. Agora nós vamos ter a oportunidade de lermos o próximo versículo, Márcia, por favor. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles:
também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Amém? Amém, glória a Deus. Olha só como é interessante. Aquele homem que devia dar o exemplo, que era Simão Pedro, né? Ele devia dar o exemplo de perseverança, e não deu. A pergunta que não quer calar do Café com Jesus, do Diário da Fé, aliás, é essa. Você tem dado exemplo para os seus irmãos? Para eles não desistirem da caminhada? Você tem fortalecido os seus irmãos? Você tem se fortalecido? Você tem fortalecido a sua casa? Você tem sido atalaia na sua casa, na comunidade que você está? Sim, porque olha só como é interessante. Pedro foi o primeiro a dizer: vou pescar. Ele disse: olha, eu vou tentar voltar para a minha antiga profissão, porque estou parafraseando a Bíblia, meus queridos. Porque esse Jesus a quem foi morto aí, não sei não. A situação não está fácil. Diante desse exposto, meus queridos, nós vamos ter mais 6 homens, junto com o apóstolo Pedro. Agora, detalhe, todos eram apóstolos do Cordeiro. O que significa isso, meus queridos? É a mais alta classe de apóstolos da história humana. Estes homens, eles estiveram com Jesus Cristo ali, naquele momento. E nós temos, já falamos de 5 dos 7. E, Márcia, o próximo, por favor. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Amém? Amém. Só aqueles homens, ou aqueles apóstolos, né? Eles tentaram fazer na força do braço, na independência de Deus. Isso foi o que eles tentaram fazer, e pescar na independência de Deus. Simplesmente porque eles achavam que podia fazer porque eram pescadores. No caso de 4 ali eram pescadores, né? 4 dos 7. Quem são os 4? Pedro, o irmão de Pedro, João e Tiago. 4 eram pescadores. E eles voltaram para a antiga profissão, porque eles estavam na independência de Deus. Agora, é fantástico aquilo que Deus faz. Olha só. Jesus Cristo aparece na praia do mar de Tiberíades. O que significa isso na nossa vida, meus queridos? É que quando você está em meio a águas turbulentas, Jesus vem lhe socorrer. Jesus vem como o porto seguro. Jesus vem para nos dar esta oportunidade. Embora que nós tenhamos falhado naquilo para o qual Ele nos chamou, mas Ele nos dá oportunidade. Ele não deixa dúvidas de que nós temos
como fazer as coisas de forma correta. Márcia, por favor, releia de novo o versículo que você leu por último. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Amém? Amém. Olha só como é interessante. Se Jesus Cristo tivesse chegado na madrugada, eles não conseguiriam ver Jesus. Tem um versículo que eu acho ele fantástico. Ele está em Isaías 58:8. Então irromperá a tua luz como a alvorada, e a tua cura apressadamente brotará. A cura no coração daqueles homens, meus queridos, apressadamente brotou quando eles olharam para a situação deles. E Jesus Cristo chegou na praia e eles não reconheceram Jesus, porque eles estavam olhando para a situação em que eles estavam ali. Eles estavam voltados para o problema. Eles estavam imersos no problema de ter passado a noite inteira e não terem pescado nenhum peixe, nenhum sequer. E Jesus Cristo chega no romper da aurora ali na praia e acontece aquilo que Jesus Cristo sempre faz. Ele dá um rumo às nossas vidas. O próximo, Márcia, por favor. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Amém? Amém. Olha só como é interessante. Eles estavam no barco lá, né? E Jesus gritou da praia. Por que ele gritou da praia? Porque ele estava na praia e eles estavam no barco. E ele gritou: Filhos, tendes alguma coisa de comer aí? E eles gritaram de volta: Não temos. O que significa isso, meus queridos? Que a nossa independência gera escassez, a nossa independência gera fome, a nossa independência gera contas não pagas, a nossa independência gera casamento frustrado, a nossa independência gera falta de amor, a nossa independência gera falta de comunhão com os nossos familiares, a nossa independência gera. Aí você, nesses dois gera, coloque aquilo que você tem na sua vida. O que é que está gerando a sua independência de Deus na sua vida? O que você tem ouvido das pessoas que tem sido gerado através da sua independência? Márcia, o próximo. E ele lhes disse: Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Amém? Amém. Leia só a primeira parte do versículo, a palavra de Jesus. E ele lhes disse: Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Olha que coisa fantástica. Por que Jesus Cristo não disse que era para a esquerda? Porque a atitude daqueles homens tinha que ser correta, tinha que ser direita. Às vezes, apóstolo, a gente tem que virar para a esquerda e a rua correta é a esquerda, sim, mas não é a atitude. A atitude tem que ser sempre
direita. A atitude, meus queridos, é aquilo que você faz para o seu semelhante e para Deus. Lançai a rede para a direita. Por que para a direita? Por um motivo simples, meus queridos. Aqueles homens estavam na independência de Deus ali. Então, eles não tinham como pescar nada, porque eles estavam independentes de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo chegou para Simão Pedro e disse foi que a partir de hoje sereis pescador de homens. E ele voltou para pescar peixe. Isso é independência, meus queridos. É você achar que na força do seu braço você pode voltar a fazer o que você fazia antes, depois do chamado de Jesus Cristo para a sua vida. Eu costumo brincar que depois que eu me converti a Jesus Cristo, eu não sirvo mais para nada a não ser para levar a palavra. Por um motivo simples. Lá no mundo a gente mente, a gente faz muitas coisas que não são corretas. E hoje, se eu voltar para o mundo, eu não vou conseguir mentir. Então, eu vou ter que falar a verdade. E as pessoas não vão querer estar perto de mim, eu falando a verdade a todo instante. Porque eles precisam de pares para mentir com eles e apoiar suas mentiras, apoiar suas situações divergentes. É assim no mundo, meus queridos. E nesse instante, Jesus diz: lancem a rede para a direita, da forma correta. Márcia, a segunda parte desse versículo. A resposta de Pedro. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Amém? Amém. Meus queridos, era tanto peixe, mas tanto peixe, que eles estavam sem conseguir tirar a rede para puxar para dentro do barco. Então eles vieram puxando a rede, arrastando a rede, até a beira do mar de Tiberíades. Mas antes disso, acontece uma coisa muito interessante. Alguém tem um lampejo de luz. O próximo, Márcia. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Amém? Amém. Vá só até a parte que o discípulo a quem Jesus amava diz que é o Senhor. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Esse discípulo, meus queridos, é João. João é o mais novo apóstolo de Jesus Cristo. Ele tinha ali entre 18 e 23 anos de idade quando Jesus Cristo morreu. E nós estamos dias após a morte de Jesus Cristo. Neste momento em que estes homens estão ali pescando. E o discípulo a quem Jesus amava, meus queridos, ele vai fazer uma coisa muito maravilhosa. Ele reconhece Jesus e aponta para Pedro, que é o líder daqueles apóstolos, né? É o líder daqueles apóstolos,
e ele vai tomar uma decisão. E este homem, Pedro, se veste e pula na água e vai para o encontro de Jesus Cristo. Ele vai passar a depender de Jesus Cristo a partir dali. Ele vai passar a viver uma vida diferente a partir daquele instante. Ele vai fazer aquilo para o qual Deus Pai, através de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, o chamou. Nós precisamos, meus queridos, reconhecer a voz do Mestre. O discípulo reconhece a voz do Mestre. Enquanto Jesus Cristo não falou, João não tinha reconhecido Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo falou, João reconhece a voz do Mestre. Amém? Glória a Deus. Márcia, nós temos um versículo ainda. É a continuação do 7º versículo. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Amém? Amém. Meus queridos, para uma pessoa que está embarcada, no caso daqueles homens, Pedro estava embarcado. Pedro estava dentro do barco. Pedro tinha uma situação que nós precisamos compreender nesse instante, que ele estava seguro dentro do barco. Quando nós reconhecemos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, nós pulamos do barco. Nós queremos estar com Ele, nós queremos andar com Ele, nós queremos viver a nossa vida com Ele. A diferença, meus queridos, não está no que eu ou você pensa, mas naquilo que Ele faz pela minha e pela sua vida. Esta é a diferença. O 8º, Márcia. É só até o 7º. Amém. Glória a Deus. Este homem pulou daquele barco, meus queridos, e foi se encontrar com Jesus Cristo. Eu fico imaginando o que Jesus Cristo disse quando Pedro chegou na praia. Quando Pedro entendeu que ele não era para estar naquele barco. Ué, apóstolo, então quer dizer que ele não pode viajar de barco? Não. Não é isso. Ele não pode estar no barco para pescar. Porque no mar não vai se pescar homens, é na terra. E aquele homem tomou uma decisão, meus queridos, e é o que eu convoco você hoje para tomar essa decisão. Seja pescadores de homens. Sejamos pescadores de homens. Sejamos aqueles que vamos andar a segunda milha com as pessoas. Sejamos aqueles que vamos andar até que Deus revele ao coração das pessoas. Quando Ele se revelar ao coração das pessoas, nós deixamos aquelas pessoas e vamos buscar outras pessoas que precisam da revelação de Jesus Cristo para a vida delas. Em nome de Jesus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelas pessoas que estão ouvindo e vendo, que coisa maravilhosa, esta palavra de hoje, esse culto de evangelismo e missões.
Neste dia, Pai, eu te agradeço pelas pessoas que estão vendo, Senhor, este culto, essa palavra, as pessoas que estão entendendo aquilo que o Senhor está fazendo pela vida delas, aquilo que o Senhor está fazendo, Pai, por essa mãe que viu a filha, o filho sair na tarde, passou a noite e o dia fora e ainda não chegou, Senhor. Restaura, Pai, a fé dessa mãe, desse pai, desses irmãos que estão em casa esperando. Às vezes, tendo pensamentos, Pai, tendo pensamentos que essa pessoa pode estar morta, pode estar em uma situação diferente, divergente. Aquilo, Senhor, que só o Senhor pode fazer, agora, Pai, eu te peço, Pai, faz nessa família que está vendo hoje, que vai ver no YouTube durante esses dias que se seguirão. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela vida dessas pessoas. Pai, eu te agradeço pela vida destes homens e mulheres de Deus que estão espalhados aqui em Araguaína, no Brasil, que estão vivendo esta incerteza, Pai, desta virada de ano. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro agora, Pai, nesta oportunidade, Pai, essas pessoas recebendo, Pai, alento nos corações através do Teu Santo Espírito, Pai. Que elas possam, Papai, tirar toda angústia, toda mágoa, Pai, do coração. Que esta virada de mês, Senhor, possa ser maravilhosa na Tua presença, Senhor. Que ela possa, Senhor, trazer-nos esta oportunidade, Pai, de sermos feitos filhos de Deus. Que aconteça, Papai, segundo tudo quanto o Senhor determinou que acontecesse, Pai. Eu agora, Pai, faço menção à palavra de Jesus Cristo. Senhor, Jesus Cristo se referindo a Deus e eu me referindo a Jesus Cristo agora. Senhor, eu não quero que os tire do mundo, Pai, mas que o Senhor nos livre do mal, nos livre da peste perniciosa, da flecha que voa de dia, da calamidade que acontece ao meio-dia. Livra-nos, Pai, destas coisas que não são benéficas para as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, pois Teu é o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Amém. Glória a Deus.